Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma vez estamos aqui juntos, certo? Dando continuidade aos nossos trabalhos, a partir dessa quarta semana, a qual nós estaremos iniciando, nós vamos trabalhar as classes de palavras. As classes de palavras, elas são divididas em substantivo, adjetivo, pronomes, entre outros. Para início, nós vamos trabalhar os substantivos. Então, o nosso foco, inicialmente, das classes de palavras será apenas os substantivos, certo? Esses substantivos, eles, por sua vez, eles são subdivididos. Ou seja, eles são divididos em partes menores. É como eu pegar um todo e depois dividi-las em pequenas partes, ou fatiar esse assunto. Então, o que nós vamos fazer basicamente é isso. Nós vamos fatiar a classe de palavra designada de substantivo. Qual é a definição de substantivo? Substantivo é a palavra que dá nome aos seres em geral e a tudo que está ao redor das pessoas. Então, os seres em geral em si, tudo que está ao redor das pessoas é denominado de substantivo, através do seu significado, usando esta palavra. Por exemplo, mesa é um substantivo, cadeira é um substantivo, celular, chuva é um substantivo, vento é um substantivo, entre outros, ok? Esses substantivos, eles são subdivididos em comum e próprio, simples e composto, concreto e abstrato, e primitivo e derivado. Para que vocês não se confundam, não embolem aí na cabecinha de vocês, cada atividade, nós vamos trabalhar detalhadamente essas subdivisões dos substantivos. Por exemplo, substantivo comum e substantivo próprio. Vamos lá, por exemplo, garfo. Garfo é um substantivo comum. Por quê? Porque é um nome de um objeto em si. Existem vários garfos, mas o nome, a definição daquele objeto, é chamado de garfo, certo? Próprio. Próprio é quando é só seu. Por exemplo, o nome de vocês, Maria. Maria é um nome próprio. Existem várias Marias, mas o seu nome Maria é próprio. Por isso, todos os nomes de pessoas, eles se iniciam com letra maiúscula. Países, nós temos vários países, porém o Brasil é único. Não existem dois países chamados Brasil, ou não existem dois Brasis, e assim por diante. Os substantivos simples e composto, eles são divididos dessa forma. Simples é apenas uma palavra, composto é duas ou mais palavras. Concreto é algo que você pode tocar, certo? E abstrato existe, porém você não pode tocar. Nós vamos explicar minuciosamente adiante. E primitivo. Primitivo vem de primeiro, é o que origina. E o derivado vem do primitivo, ou seja, na segunda questão. Então, nesse momento, nós vamos focar aqui nos substantivos, os exemplos e as definições, de substantivos comuns e substantivos próprios. Então, vamos lá. Os substantivos, eles se classificam da maneira como nós já vimos, Então, primeiramente, nós vamos ver as classificações do substantivo comum e próprio. Substantivo comum, ele designa um todo, ou seja, ele nomeia os seres da mesma espécie. Ele nomeia elementos abstratos, que são coisas que não podemos tocar, objetos, em geral, e fenômenos da natureza. Vamos lá. Por exemplo, zebra é um substantivo comum, porque zebra é um animal de uma determinada classe, Existem cavalos, existem vacas e existem zebras. Então, zebra é um substantivo comum, que foi um nome utilizado para determinar, o animal de uma certa classe. Exemplo, também, amor. Amor é um sentimento abstrato. Por que abstrato? Porque a gente não pode tocar, a gente sente. Outro substantivo comum, garfo, que é um objeto, entre outros mais. É um nome comum a um determinado objeto que nós utilizamos, na
nossa cozinha, ou seja, para a nossa alimentação. E fenômeno da natureza, nós temos o substantivo comum, chuva, tá certo? Por que fenômeno da natureza? Porque a chuva vem da natureza. Então, recapitulando, o substantivo comum, ele designa o nome em um todo. Por exemplo, mais um exemplo, né, para vocês. Homem. Existem vários nomes, mas o nome homem é um nome, né, que foi dado para determinar a espécie da humanidade. É um substantivo comum, porque ele designa um todo, em geral. Não precisa escrever os nomes dos homens. Apenas o nome homem, ele determina a classe. Por isso que é designado como substantivo comum. Agora nós vamos ver a definição dos substantivos próprios, para que vocês possam entender a diferença. Ok? Vamos lá. Então nós temos aqui os substantivos próprios, né? O que os diferencia dos substantivos comuns? Que é o substantivo próprio, ele particulariza o ser, né? Diferenciando ele de outras espécies. Trocando em miúdos, ele é particular de cada um, ele é único. Então, por isso que ele é chamado de próprio. Quando se fala de próprio, vem propriedade. Se eu disser que o seu celular é seu, ele é de sua propriedade, ou seja, ele não é de outra pessoa, ele é seu. Igualmente o seu nome, né? Apesar de haver outras pessoas com o mesmo nome que você, né? O seu nome ele é próprio seu. Os substantivos próprios, né? Eles podem designar nome de pessoas, né? Como nós temos aqui, Alice, tá certo? Ele pode designar entidades, né, que são órgãos do governo em geral, né? Por exemplo, Ministério da Educação, ok? Ele pode designar países, né, ou um determinado país específico, cidades, como nós temos aqui, Maikinique, é uma cidade baiana. Nós temos a Bahia, que é um estado brasileiro. Nós temos continente, que ele também pode designar, por exemplo, América. Tem outros continentes, África, Ásia, Oceania, Europa, mas a América, né, é próprio, apesar de terem as Américas acolá. Os oceanos, nós temos vários oceanos, mas só existe um oceano Atlântico, né? Então ele é próprio. A principal característica dos substantivos próprios, né, são as iniciais, todas escritas com letras maiúsculas, né? Todo substantivo próprio, né, ele vai iniciar com letras maiúsculas, tá certo? Isso é a principal característica do substantivo próprio para o substantivo comum, ok? Então vamos passar para outra diferenciação. Dando continuidade à classificação dos substantivos, nós temos aqui os substantivos simples e os substantivos compostos. Os substantivos simples, eles são formados por apenas uma palavra. Então, o substantivo simples, ele é formado por apenas uma palavra. Ok? Vamos lá. Carro é um substantivo simples. Bicicleta, flor, mar, cesta, folha, todos esses exemplos e outros mais, né, são designados de substantivos simples, porque eles são compostos, ou seja, são escritos com apenas uma palavra. O que diferencia eles do substantivo composto é que o substantivo composto, ele é formado por mais de uma palavra. Mais de uma palavra, ele é chamado de substantivo composto. Exemplo, guarda-roupa. Guarda mais roupa é igual a guarda-roupa, que vai ser unido pelo hífen. Hífen é esse tracinho que fica entre as duas palavras. Beija-flor. Beija do verbo beijar mais flor, que é o substantivo. Então, a união dos dois, né, formou a palavra beija-flor, que é um substantivo composto, porque ele tem duas palavras. Resumindo, ele é escrito
né, com mais de uma palavra. Sexta-feira, substantivo composto. Guarda-chuva, substantivo composto. E outros exemplos, couve-flor, né? E por aí vai. Vários outros exemplos que nós temos de substantivo composto. Esses que eu falei aqui são unidos pelo hífen, que é esse tracinho. Mas tem também o substantivo composto, que ele não tem a necessidade de usar o tracinho no meio. Por exemplo, passatempo, né? Vem de passa, mais tempo. Passar o tempo, passa mais tempo, passatempo. Girassol, do verbo girar, gira de girar, mais sol. Para que não ficasse, né, com a escrita e nem a pronúncia errada, foi-se acrescentado mais um S, para ficar girassol. Mas também é uma palavra composta que não usa o hífen. Carrossel. E por aí vai, outros mais exemplos que nós vamos ir trabalhando, né, durante esse tempo aí, nas atividades. Continuando a nossa classificação, nós vamos agora para os substantivos concretos, né, e abstrato. Concreto é quando se trata de coisas reais ou tidas como reais. Recapitulando, substantivos concretos, né, eles tratam de coisas reais, ou seja, que existem, e coisas que são tidas como reais ou imaginárias. Por exemplo, coisas reais, nós temos aqui um exemplo, tido como coisas reais, né, ou coisas reais. Homem. Homem é um substantivo concreto, porque o homem, né, somos nós da humanidade, não só do sexo masculino. Por que é concreto? Porque você pode chegar e tocar, você pode sentir. Menino, da mesma maneira. Mulher, entre outros exemplos, são tidos como substantivos concretos. Concreto é aquilo que você pode tocar, tá certo? Nós temos outro exemplo, cadeira. Cadeira é um substantivo concreto, porque eu posso chegar e posso pegar na cadeira, eu posso tocar, eu posso sentir. Eu posso movimentá-la. Mesa, celular, substantivos concretos, porque eu posso pegar. Agora, tem outros substantivos concretos também, né, que são tidos como reais. Por exemplo, fada, né, saci, de saci pererê, fantasma. Ah, professor, mas fantasma a gente não pode tocar. A gente não pode tocar no ser fantasma. Mas se alguém se veste de fantasma, nós podemos chegar e tocar nessa pessoa. Por isso que fantasma é tido como um substantivo concreto. Saci pererê. O saci pererê não existe na realidade, né? Existe na literatura e em outras questões. Mas se alguém se caracteriza de saci pererê, eu posso chegar e sentir aquela pessoa, eu posso estar perto daquela pessoa ou daquele ser. Por isso é que é chamado de coisas tidas como reais. Fada não existe, né? Só nos contos de fada mesmo. Mas várias crianças já se caracterizaram de fada. Então é concreto, porque quando a criança está vestida de fada, eu posso chegar lá e tirar uma foto com ela. Porque ela está sendo vista, ela está sendo tocada. Por isso que é chamado de substantivo concreto. Tá certo? Substantivo abstrato. Abstrato é aquilo que nós não podemos sentir, não podemos pegar, né? Não podemos movimentar. Por exemplo, nós temos os substantivos abstratos, eles tratam de estados, né? Estado de espírito, tá certo? Qualidades, sentimentos e ações. Vamos lá os exemplos? Vida. A vida é um estado, ou seja, eu estou vivo, né? É estado ao qual eu me encontro. Se eu tivesse morto, seria a morte, no caso, o substantivo abstrato. Então, é uma situação em que eu me encontro, ou seja, um estado em que eu me encontro. Beleza.
Beleza é um substantivo abstrato, representa qualidade. Por que abstrato? Porque a gente não pode tocar a beleza, né? A beleza é um substantivo abstrato, que é também um adjetivo e por aí vai. Ou seja, a pessoa é bela, ela traz em si a beleza. Tem até o ditado que diz, né? A beleza interior é mais importante. A gente pode tocar na beleza interior? Não, né? Da mesma forma, a beleza a gente não pode tocar, tá certo? Por isso que é um substantivo abstrato. Felicidade. Felicidade é um sentimento, é um estado também que a gente está feliz. Mas a gente não pode tocar felicidade. Ninguém vai falar assim, olha lá, a felicidade passando. Não é isso? Vou ali cumprimentar a felicidade. Não. Felicidade é um substantivo abstrato. Isso demonstra sentimento, né? E nós temos também um esforço. Faz um esforço para ver se você consegue entender. Você não está vendo o esforço, você não toca no esforço. O esforço, né, é uma ação a qual você vai fazer e é classificado como um substantivo abstrato. Então, recapitulando, substantivo concreto é aquilo que você pode sentir, que você pode tocar. O substantivo abstrato, ele existe, porém você não pode tocá-lo, você não pode movimentar. Você não pode estar ali junto, tá certo? Vamos lá para a última definição? Então vamos lá. Nessa nossa última classificação nós temos primitivo, substantivos primitivos e substantivos derivados, né? O substantivo primitivo, né, ou os substantivos primitivos são aqueles que não vêm de outra palavra, ou seja, eles não vem de outra palavra, ele já existe, né? Primitivo vem de primeiro, então ele existiu primeiro. Então, primitivos são os substantivos que não vêm de outra palavra. Por exemplo, pedra. Pedra não deriva de outra palavra, ela já existe, a palavra pedra já existe. Jornal também é uma palavra primitiva, um substantivo primitivo, porque ele já existe. Fogo, do mesmo jeito. Luz, tá certo? Outros mais. Ferro, e por aí vai, né? São substantivos primitivos, tá certo? O que diferencia o substantivo primitivo do substantivo derivado, derivar é existir depois de outro. Derivar é se originar de outro, tá? Então, o substantivo derivado é aquele que se origina de outra palavra. Ou seja, ele não existe sozinho, ele veio de outra palavra. O primitivo, ele não precisa, ele já existe. O derivado, ele se origina de outra palavra. Vamos aqui ver o exemplo. Nós temos aqui pedreiro. Pedreiro originou de quê? De pedra, tá certo? Fazer um risquinho aqui para vocês entenderem. Pedreiro, pedra, primitivo, pedreiro, derivado. Porque a palavra pedreiro veio de pedra. Pedra origina pedreiro, pedraria, pedrada e por aí vai, tá certo? Jornalista. Jornalista é uma palavra derivada, um substantivo derivado que se originou da palavra jornal. Jornal, jornalista, jornaleiro e por aí vai. Tá certo? Outra palavra derivada, outro substantivo derivado, fogaréu. Fogaréu, né? Ele derivou, ou seja, é uma palavra que nasceu da palavra fogo. Por isso que ela é derivada, que ela passou a existir depois de outro. Para fogo, nós temos fogaréu, fogareiro e por aí vai, que a gente vai vendo aí ao longo das atividades. Luz é uma palavra primitiva. Já luzeiro é uma palavra derivada. Luzeiro, ela se originou da palavra luz. Então, luzeiro é derivado de luz, que já existia, né? Aí nós temos aqui, basicamente a gente pode diferenciá-los. Nós temos aqui ferro, né? Nós temos a palavra ferro. Ferro é uma palavra primitiva. Ferro pode
originar ferreiro, ferraria, tá certo? Ferreiro, vamos botar aqui embaixo, ferraria, tá? Então, a palavra ferro, ela deu origem a outras palavras que são derivadas dela, tá ok? Deu para entender? A gente vai fazer só um apanhado geral aqui, para a gente finalizar a nossa aula. Então, ao conteúdo, nossa revisãozinha básica aqui, nós vimos os substantivos, né, e a classificação. Eles são classificados em comum e próprio, tá? Simples e composto, concreto e abstrato, e primitivo e derivado. Nós trabalharemos as atividades, né, relacionadas a cada subdivisão dessa para que vocês possam compreender melhor, tá? Serão atividades direcionadas para substantivos comuns e próprios, outras simples e composto, concreto e abstrato, e primitivo e derivado. Tá ok? Então, nessa semana nós estaremos trabalhando esses conteúdos e eu aguardo vocês lá. Um forte abraço.